No início do século XXI, o Brasil teve grandes êxitos na luta contra o tabaco, chegando a ser considerado o país de destaque como antitabagista pela Organização Mundial da Saúde. E hoje, na metade da terceira década do século, como está a relação do brasileiro com o hábito de fumar? O retorno do tabagismo é o tema do Bate-Papo na Saúde de hoje. Nossa primeira convidada é Ana Paula Natividade, médica, tecnologista do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. Seja bem-vinda, Ana Paula. Queria começar, já que a gente vai falar bastante sobre jovens em algum momento, queria falar de algo que talvez os jovens não saibam, porque não acompanharam, que foi essa evolução da relação, não só do brasileiro, mas especificamente do brasileiro com o hábito de fumar, né? Desde aquelas estrelas de Hollywood que fumavam, aquele glamour todo. Isso, num determinado momento, foi importante a gente contrapor para poder chegar a uma conclusão que hoje é óbvia, que é que o cigarro faz mal à saúde, né? Exatamente, né? Nos anos passados aí da nossa juventude, né? Coisa que a juventude atual não vê mais, era justamente esse glamour do cigarro nas estrelas de cinema, nos esportistas, nas estrelas de TV, né? Com um apelo para ambientes saudáveis, para ambientes ecologicamente bonitos, montanhas, mares, né? Onde tinha beleza e saúde, coisa que é totalmente oposta à proposta do cigarro, né? Então a gente hoje não vive mais isso justamente porque o Brasil tem políticas públicas para enfrentar essa proposta da indústria de promover o seu produto, que é um produto que faz muito mal à saúde. E foi uma batalha difícil, né? Foram precisos muitos anos, décadas até, para poder se comprovar o mal que o cigarro fazia e poder chegar a essa conclusão, né? Que hoje ela é tão dada já. E aí a gente teve uma convenção internacional chamada Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A gente pode explicar para as pessoas o que é esse nome, que não é um nome muito comum, né? Convenção Quadro, o que significa isso? A Convenção Quadro é o primeiro tratado de saúde pública do mundo. E esse tratado é subsidiado pela Organização Mundial da Saúde e ele propõe medidas de controle do tabaco e controle da indústria, né, para que os países que sejam signatários da Convenção Quadro possam implementar políticas públicas justamente para controlar o tabaco. Uma dessas medidas é justamente a proibição da propaganda de tabaco. Hoje em dia a gente não vê mais na TV, nos esportes e em outdoors, a gente não vê mais essa propaganda tão explícita. Então é por isso que a Convenção Quadro é tão importante, porque é ela que norteia toda a política de controle do tabaco, principalmente do país, né? O Brasil assinou a Convenção Quadro em 2005 e a partir daí, de ser signatário da Convenção Quadro, é que as suas medidas têm força de lei e é por isso que a gente tem tanto sucesso aí no controle do tabaco. E além da publicidade, uma coisa que hoje até parece meio inconcebível, eram os ambientes fechados onde se fumava com maior tranquilidade, né? E talvez isso é uma outra coisa que a juventude hoje não sabe, né? A gente ia a alguns lugares e saía fumante passivo, que era uma outra questão, né? Que eu acho que a convenção também atacou, né? E essa também foi uma batalha, né? Para que a gente tivesse ambientes livres. Exatamente. Do tabaco. Vem da Convenção Quadro também? Vem da Convenção Quadro. Toda a nossa política de controle de tabaco, de ambientes livres, de proibição de propagandas e implementação de políticas para plantadores de fumo, tudo isso está ancorado nos artigos da Convenção Quadro, né? Inclusive o monitoramento das indústrias também, porque a indústria do tabaco continua firme e com muito dinheiro assim, para investir em promoção, estratégias de burlar esses controles, né? Então a indústria é firme, segue firme. E a Convenção Quadro também tem um artigo que preconiza políticas para essa estratégia da indústria. Você falou nos plantadores de fumo e isso é uma outra coisa que é bastante grave, né? Muito grave, porque
é uma coisa bem complicada, porque plantadores de fumo, eles têm contato diretamente com a folha do tabaco. Além disso, assim, com muitos agrotóxicos que são inerentes da plantação do fumo. São agricultores familiares, na sua maioria, e eles podem desenvolver, e desenvolvem na maioria das vezes, uma doença que se chama a doença da folha verde, que é justamente esse contato com a folha do tabaco. E gera uma intoxicação para qualquer trabalhador que trabalhe com isso. E a gente sabe que, como são famílias plantadoras do tabaco, muitas das vezes tem crianças envolvidas também. Apesar da proibição do trabalho infantil, apesar da indústria alegar que não há crianças trabalhando, assim, o CETAB fez pesquisas e ainda faz pesquisas nessa área e constata que há crianças em contato com a folha de tabaco, em contato com a forma de produção de uma forma geral. E isso é mais concentrado na região sul? Mais concentrado na região sul. Tem alguma produção no Nordeste também, mas também tem na região, a maioria sim na região sul. Inclusive com alto índice de suicídios? Sim, onde foi realizado pesquisas, muito índice de suicídio, porque as famílias são muito endividadas por conta da plantação, né? Da plantação e da venda do fumo para a indústria. Isso gera um endividamento das famílias que às vezes não conseguem vender a sua produção por um preço que estimou anteriormente. Eles vendem por um preço menor e com isso eles ficam endividados. Você vê, né? O pouco que a gente já falou, a gente começou a perceber que essa questão abrange várias áreas. Certamente a área da saúde, mas não só, né? É uma gama de formas que o tabaco pode interferir, digamos assim, né? No dia a dia de uma pessoa, de uma família e de uma sociedade. Exatamente, né? A começar pelo dano econômico que o tabaco causa para quem consome, né? Assim, já existe até forma de se calcular que a pessoa que deixa de fumar economiza bastante dinheiro ao longo do mês, ao longo do ano, né? Então, até de uma forma econômica também a gente pode... Que também a Convenção Quadro, de uma certa forma, interfere aí, prevendo impostos, prevendo uma forma de deixar esse preço menos atrativo? Sim, isso é uma das... as pesquisas apontam que uma das medidas mais eficazes é justamente o aumento de impostos sobre esse produto, porque os mais vulneráveis vão ter menos acesso a esse produto. Então, assim, se comprovou que é uma das formas mais eficazes também de controle do tabaco. Além disso, a Convenção Quadro também prevê o controle do comércio ilícito do tabaco, que é uma outra... Contrabando, do contrabando, né? Daquela coisa que do também cigarro acontece ilegal, muito. que também acontece muito. E é justamente o argumento da indústria que o controle do tabaco vai favorecer o comércio ilícito, que na verdade é uma falácia, né? Porque o comércio ilícito acontece com ou sem o controle do tabaco, né? O que é importante é se combater esse comércio. Sim. Então, a gente já foi levantando aqui uma série de questões que a Convenção Quadro propõe, com força de lei, o Brasil signatário, foi cumprindo e a gente teve realmente um resultado positivo. A gente pode dizer que, inclusive, um resultado bastante positivo, olhando o contexto mundial. Exatamente. O Brasil assim, já ganhou até prêmio. Uma vez fomos num congresso internacional e na época o ministro Arthur Quioro foi chamado para receber um prêmio justamente dessas políticas de implementação das políticas de controle do tabaco. Então o Brasil é muito bem sucedido nisso, né? A julgar pela prevalência do tabagismo, que em 1989 era quase 35%, e a última pesquisa nacional de saúde evidenciou que a prevalência do tabagismo hoje está em 12%, em torno de 12%. Isso significa mais de 64% de queda na prevalência dos fumantes no Brasil. Isso é uma queda significativa e muito importante. Consequentemente, menos adoecimento, consequentemente, menos mortes, consequentemente, economia do sistema de saúde, né? E, consequentemente, mais saúde, né? Eu acho que, e aí a gente fala desse universo econômico que também ronda, né, todo
a área da saúde para dar conta do fumo e das suas consequências, né? Porque é um custo importante, digamos, né, em termos de saúde pública. Importantíssimo, porque o cigarro, ele gera vários problemas de saúde, né? Ele é ligado às 4 principais doenças crônicas do Brasil e do mundo, né? São elas a diabetes, as doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares e os cânceres em geral. Então, isso gera um custo muito grande, sobretudo para o SUS, né? Então, o custo de internação, de mortalidade, o custo da pessoa deixar de trabalhar, né? A falta de produtividade. Isso impacta, assim, tanto no sistema de saúde quanto na economia, no dia a dia, né? Colocado isso tudo, a gente vai ver no próximo bloco que, infelizmente, algumas estratégias da indústria voltaram a fazer efeito e, sobretudo, os jovens estão retornando ao tabagismo. Não sai daí, a gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o retorno do tabagismo no Brasil. Nossa convidada é Ana Paula Natividade, médica, tecnologista do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. A gente viu no bloco anterior que realmente tivemos um grande ganho a partir da Convenção Quadro, da aplicação, né, prática, e a gente acompanhou isso, né, no dia a dia, não só como profissionais, mas como pessoas físicas também. A gente viu que aquele cigarro que era tão naturalizado, ele passou a ser realmente controlado, fiscalizado. Muitas vezes a gente mesmo acabou fiscalizando, né, amparado por essa estrutura que veio por essa legislação, pedindo para respeitar o espaço da gente não fumante, e isso tudo mudou. Agora, estamos falando de uma indústria muito poderosa, muito rica, com uma série de artimanhas que desde o início da tentativa de reverter o quadro que a gente começou lá de Hollywood, foi uma indústria que se posicionou tentando, né, dificultar que a gente chegasse às conclusões óbvias que o cigarro fazia mal à saúde. Tem um filme chamado Informante, que é muito bom sobre isso, né? Recomendo. Recomendo, né? E aí, o que ela está fazendo hoje, o que a gente vê no dia a dia hoje que leva a gente a voltar a se preocupar com essa questão? Então, a indústria, desde muito antes, né, desde a época desse filme aí do Informante, que a indústria já sabia que o cigarro causava câncer. E mesmo assim, ela promovia o seu produto a despeito de qualquer dano na saúde. Então, a indústria sempre tentou burlar esse controle e essas medidas do impacto que o seu produto causa na saúde. Então, ela usa, assim, apesar de ter políticas públicas de controle do tabaco, de proibição, e com isso a gente teve realmente uma redução na prevalência de fumantes, a indústria busca repor o seu mercado, né? Porque ela precisa de novos fumantes. Por quê? Porque também o seu produto mata. A Organização Mundial da Saúde estima que em torno de 5 milhões de pessoas morrem ao longo do ano, a cada ano, por conta do tabagismo, por doenças relacionadas ao tabaco. Então, ela tem que repor o seu mercado. Então, a despeito das políticas públicas, a indústria busca estratégias. Uma das estratégias é agora o lançamento desses cigarros eletrônicos, que atrai, assim, sobretudo jovens, que é uma população mais vulnerável, né? Como que a indústria faz isso, né? Colocando sabores nos cigarros eletrônicos, colocando embalagens atrativas, que parecem de uma forma mais lúdica para os jovens e até mesmo crianças, né? Que imaginam aquilo ali como um brinquedo. Então, uma forma de normalizar o seu produto. Porque é um produto, né, que afasta uma série de coisas desagradáveis do cigarro, que é aquele gosto de fumaça. Outro dia eu vi uma pessoa fumando e depois, em seguida, guardar no bolso o seu vaporizador, que fala? Como é que chama? O seu vape. Né? E aí é uma coisa inconcebível, né? Você pegar um cigarro normal e botar no bolso, ele ainda aceso, Então, uma série de coisas que vão tornando aquilo, inclusive, mais, né, prático do dia a dia, palatável. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava fumando esse, e ela me disse a seguinte frase que eu achei muito preocupante. Ela falou assim, parece que até há pesquisas que dizem que faz mal,
Mas como eu não tenho certeza, eu fumo. Inclusive, ela disse que ela dorme com ele assim, ela acaba pegando sono com ele. E ela disse, o máximo que pode acontecer é eu virar estatística. Eu achei isso tão assustador, porque vai normalizando uma coisa, né, que a gente já conseguiu, com caro esforço, transformar no perigo, no risco que tem, né? Agora vem envolto com essa aura de tá tudo bem, né? Exatamente. Essa coisa que você falou é importantíssima, porque existe o cigarro eletrônico em alguns países, ele é usado para cessação do tabagismo convencional. Só que algumas evidências mostram que isso não é eficaz, justamente porque ele contém nicotina e outros produtos ali que causam dependência também. Então, ele não é indicado para cessação. E por isso, essas evidências ainda não são robustas de quanto que faz mal para a saúde. Mas, assim, já existem evidências de que realmente ele causa dependência, ele tem nicotina, que é um produto danoso, e que... Que é a nicotina que vicia, né? A nicotina, justamente, que é o que causa dependência, que vicia. E, assim, o cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil, justamente por causa disso, por conta dos danos que ele pode provocar à saúde. E porque ele contém muitas substâncias. Existem alguns legisladores, senadores, senadoras, que advogam a favor dessa liberação do cigarro eletrônico, para que ele seja mais regulado, como o cigarro convencional. Isso para a gente, no momento, é impossível, porque existem muitas substâncias e muitas formas. Essa é uma das formas de apresentação de brinquedo. Ele existe sob várias formas. Essa forma prática dele se guardar, as pessoas, além de ser prático, as pessoas não têm medida do quanto fuma. Ah, sim, porque o cigarro você vê quando ele inicia, quando acaba, Que vê que vai indo, né? Exatamente, o cigarro tem o cigarro tradicional, ele tem um maço que tem uma quantidade certa que vem ali no cigarro. E o vape, ele pode conter, por exemplo, alguns modelos trazem até 500, pode ser equivalente a 590 cigarros tradicionais. O quantitativo de nicotina pode equivaler a 590 cigarros tradicionais. E a pessoa não tendo medida daquilo, aquilo pode ser consumido em uma semana. Imagina uma quantidade dessa de nicotina. E é por isso que ele está associado, não só no Brasil, mas em muitos países onde o cigarro eletrônico é liberado, com uma doença chamada EVALI. É uma sigla que quer dizer justamente uma lesão pulmonar com o uso dos cigarros eletrônicos. Isso é uma doença grave que pode levar à morte. E muitos jovens hoje em dia estão sendo diagnosticados por conta justamente dessa não medida do vape, da vaporização. Que o próprio saborzinho gostoso, né? O saborzinho de bala ali, não tem mais nem aquela aspereza que a fumaça tem, né? Exatamente. Então vai indo, né? E a pessoa vai, assim, profissionais de saúde, inclusive, usam, assim. Já vi médicos em centro cirúrgico usando o vape. Porque ele é usado inclusive em ambientes fechados? Porque ele disfarça melhor, né? Não pode, né? Não deveria poder de forma alguma, né? Não. Ele acaba sendo, digamos, né? Assim, você vê em avião, não pode nem cigarro tradicional, nem cigarro eletrônico. Ele também não pode ser consumido em ambientes fechados. Mas as pessoas, como ele não tem aquele cheiro desagradável, as pessoas acabam fazendo isso de uma forma inadvertida. Outra coisa que a gente percebe no cotidiano e até com amigos é que aquele cigarrinho de palha, o próprio cigarrinho manufaturado, ele também aumentou bastante nos últimos tempos, né? Virou uma modinha, né, entre os jovens isso, né, chamado tabaquinho, né, não sei se a gente... Até o assim. Tabaquinho, como se fala, parece até que ele é menos mal, né? Exatamente. Uma coisa carinhosa, assim. Uma coisa assim mais tão inofensiva, né? Mas não é. O tabaquinho, na verdade, ele é tabaco e ele tem nicotina, tem alcatrão, tem muitas outras substâncias que contém o cigarro tradicional e ele não tem uma coisa que é o filtro. São duas coisas que ele não contém. O filtro do cigarro tradicional, que minimiza um pouquinho essa questão da inalação, né, das substâncias tóxicas. E outra coisa que esse tabaquinho não tem é a inspeção da Anvisa. Os produtos de tabaco são inspecionados pela Agência Nacional de Saúde Pública. Então, de uma certa forma, ele tem um controle de qualidade. É um produto que é danoso à saúde, claro, mas ele passa por uma inspeção.
E esse tabaquinho não, né? Então ele é difundido como uma coisa orgânica, como uma coisa artesanal, mas que também provoca inúmeras doenças, inclusive câncer, né? A começar pela dependência, que ele também provoca dependência. E também é mais perceptível o uso nas pessoas mais jovens, Nas pessoas mais jovens. Não sei a que atribuir isso, mas foi uma coisa que difundiu entre os mais jovens. Talvez essa geração mais ligada ao ambiente, né? Ligada às questões ambientais. Acha que aquilo é mais natural, que é mais manufaturado, mas por ser artesanal parece que, né? Parece que é E isso que a gente estava falando, né? O tudo parece que, né? O gosto parece que, o manufaturado parece que, isso tudo está dentro de uma estratégia para que a gente vá naturalizando agora essas novas formas de fumar, né? Exatamente, sobretudo para os jovens, porque aquela velha estratégia da indústria de reposição do seu mercado. Então é importante porque para que a pessoa tenha uma doença e morra, isso leva alguns anos. Então ele precisa que o fumante fume durante muitos anos. Então a indústria aponta a sua mira para os jovens e até crianças. Nada é por acaso, né? É a segunda vez que você fala até crianças, né? Porque também, isso era um controle muito rigoroso também de criança não fumar. Isso também foi sendo, digamos, suavizado, mas... né? A gente via em tempos atrás que as próprias famílias estimulavam que as crianças acendessem cigarros, o seu próprio cigarro do pai ou da mãe. Tinha até aquele né? cigarrinho de chocolate, Aquele cigarrinho de chocolate que fez parte da nossa juventude, né? Da nossa infância. E por isso, assim, era uma coisa normalizada. Agora, com as políticas de controle, não poder fumar nos ambientes, isso ficou um pouquinho menos evidente. Mas como a estratégia da indústria é direcionar o foco para crianças, então sempre tem aqueles cheiros atrativos, existem umas embalagens que são iguais embalagens de chiclete, embalagem de bala, coisa que para naturalizar o produto e tornar ele mais lúdico. E aí sim a gente vai, né, achando que está tudo bem. Para a gente encerrar, tudo que você fala, a gente percebe que é resultado de pesquisa, né? A gente está falando de um centro de estudos, um centro de pesquisas. Quão importante é esse tema ser trabalhado a partir de pesquisas, até para começar a ter fundamento para destruir essas percepções causadas, né, pela indústria? Todas essas políticas são baseadas em evidências, porque, por exemplo, essa redução da prevalência de tabaco, né? A gente só tem isso porque a gente faz pesquisa, né? A gente sabe também que uma das estratégias da indústria é colocar o cigarro em cenas de TV, programas abertos, cenas de reality shows, e o CETAB também tem pesquisa nessa área. O CETAB faz pesquisa com os agricultores, plantadores de fumo, para que a gente tenha realmente subsídios para a implementação e essa força das políticas públicas contra o tabaco. E falando de política pública, a gente encerra dizendo que precisa de ajuda, recorra ao SUS, que o SUS tem capacidade de dar esse acolhimento, né, e buscar essa cura para essa doença. Ana, brigadíssimo pela presença aqui conosco e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. O Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá!